E aí, pessoal, tudo certo? Belezinha? Como é que vocês estão? Evoluindo com o projeto? Se cuidando com álcool em gel aí? Já tomaram a sua vacina? Já tomei uma dose, vou tomar a segunda, mas é isso aí. Estamos quase acabando, hein? Esse raio desse Covid, mas vamos seguir com o nosso projeto, na nossa biblioteca. Então vamos recordar um pouquinho, né? Na aplicação mesmo, a gente tem nossa página principal, a gente tem a parte de livros, que a gente criou o cadastro, né? Então a gente consegue atualizar, pesquisar, excluir. Temos informações aí dos nossos livros. E a gente fez também a parte de clientes, né? Vamos carregar, tá levando um pouquinho de tempo, porque eu tenho, acho que acaba sendo bastante clientes na época, né? Quando a gente montou. Então a gente tem nossos clientes aqui, a gente também consegue fazer todas as operações. Ele gerou, né? A gente criou uma aplicação para gerar essa base aqui de clientes e a gente está usando o SQL Server, que é nosso banco de dados, beleza? Vamos voltar lá no SQL Server. Então a gente tem a nossa base aqui, biblioteca. Então nós temos aqui as nossas entidades. Então falando de livro, aqui nós já implementamos essa parte, certo? Vamos só dar um slide para relembrar aqui um pouquinho. Alguns livros só pra gente ver aqui, tá? Esse comando top 5, ele... Opa, quando você coloca no local certo, eu esqueci do asterisco. Ele exibe apenas 5 registros, né? Dos livros. A gente tem os clientes também. Vamos será que também só para relembrar essa parte dos clientes. Boa. E além disso, a gente tem esses status, né? O status do livro, o status do cliente, né? Que ele tem esse ID e aí ele fica amarrado para essas tabelas aqui, que a gente chama tabelas de domínio, que tem os valores pré-definidos, né? Então, status cliente, vamos para o status livro também. Então, o status cliente vai dizer se o cliente ele está ativo, está inativo, se ele foi suspenso. E a parte do livro, do status, a gente vai dizer se o livro está disponível, está emprestado, está em atraso, se é um livro de uso local que não pode emprestar, tá? Bom, então a gente fez cliente, livro, as duas de status. Faltam duas tabelas para a gente implementar o resto da nossa aplicação, o restante dela, que é a parte de usuário e do empréstimo de livros, né? Então o usuário, a gente já criou até a entidade lá, a gente tem basicamente os usuários que vão utilizar a nossa aplicação, que lembrando, eu tenho livros que eu posso fazer um empréstimo e eu tenho clientes que vão pegar, tomar emprestado, né, os livros, só que quem vai usar a aplicação para realizar o cadastro, efetuar o empréstimo, vai ser um usuário da aplicação. Então a gente tem que ter esse usuário funcionando também no nosso sisteminha aqui, tá? E aí por fim, a gente tem a tabela de empréstimo livro, que aí eu vou realizar um empréstimo aqui. A gente fez até um insert aqui só para ver a tabela, mas eu preciso, para poder concluir essa parte do empréstimo, ter um cliente, ter um usuário e ter o livro. E aí tem a parte das regras de negócio para nossas datas de devolução, tudo, tá? Então vamos implementar agora, a gente vai ver um pouquinho essa parte do usuário, e aí depois quando a gente concluir, a gente parte para o empréstimo livro. Beleza? Então é isso. Mas antes da gente seguir aqui com o usuário, vamos só ver um ponto aqui dentro da nossa, vou parar a aplicação, da estrutura das nossas interfaces, dos nossos repositórios, tá? Então vamos ver um ponto aqui para a gente seguir. Beleza, vamos lá. Então, olhando aqui no nosso projeto, a gente tem o controlador, a gente tem o nosso modelo, nossas views, que é o que forma o modelo do MVC, certo? Então aqui em Models, a gente tem os nossos repositórios. Então em Contracts, ou você pode trabalhar também como Interfaces, a gente tem os nossos contratos, né? Que são as nossas interfaces que elas vão definir
é o que a gente tem que implementar no nosso código. É bem importante você trabalhar com a interface para ficar bem documentado assim, o que eu preciso que aquela classe implemente, tá? E falando especificamente aqui dos nossos repositórios, você pode fazer para outras camadas, outros contextos, tá, da sua aplicação. Eu tenho aqui, por exemplo, cliente, repository. Vamos dar uma olhada no repositório do cliente. Quais são as ações, os métodos ou funcionalidades que eu tenho para o meu cliente. Então eu tenho aqui, ó, cadastrar, listar, eu tenho pesquisar por ID, atualizar e excluir, certo? Beleza. Se eu olhar aqui, vamos ver a parte do livro. Para o livro, eu tenho cadastrar, listar, pesquisar e são as mesmas operações aqui que eu tenho para o cliente, certo? E se eu for fazer agora para o usuário, que é o que a gente vai fazer na sequência, vai ser a mesma coisa. Então vocês estão vendo que a gente, por mais que eles mudem, né, aqui a entidade em si, né, porque aqui eu estou falando de cliente, e aqui eu estou falando de livro, algumas operações, ou todas as operações nesse caso, são justamente as mesmas, que são as operações que a gente chama de CRUD, né, que é o seu cadastrar, fazer a leitura, que é a consulta, você excluir, você fazer o update, que é a atualização. Então tá vendo? Tá ficando um pouquinho repetitivo o nosso código. E a tendência agora vai ser repetir mais, porque o usuário também vai ter as mesmas operações e eu posso ter as mesmas operações também para a parte do empréstimo. Então, quando começa a repetir essa parte do código, por mais que as entidades sejam diferentes, eu preciso centralizar isso em um local, porque se eu tiver que dar manutenção, pelo menos aqui na parte da interface em si, tá vendo? Se eu incluir mais um método aqui, sei lá, pesquisar por alguma outra condição X, eu vou ter que implementar no outro também, né? Então a gente vai ver como deixar isso um pouquinho mais genérico, tá bom? Então a gente vai criar aqui no nosso repository, a gente vai criar uma nova interface, clicando com o botão direito, né, e adicionando um novo item. Deixa ele carregar para a gente a janelinha. Então a gente vem aqui em interfaces, carregando os templates, interface, e nós vamos chamar aqui de interface, né? Repository. Aí repository e dá um click em Add para ele adicionar, ou add. Então deixa ele carregar na tela. Se ele não travar, ai meu Deus, aí ele vai carregar assim. Beleza, então ele apareceu pra gente. Então a gente vai deixar essa interface aqui pública. E vamos fazer o seguinte, vamos na de cliente, aqui interface cliente. Eu vou copiar esses métodos aqui, tá? Só pra gente ganhar tempo. E a gente vai inserir ele aqui nesse a repository. Aqui, beleza. Então a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu quero criar uma interface que ela seja genérica. E aí eu vou alterar só o que eu preciso nas outras interfaces, tá? Essa aqui é a ideia. Então ele não está entendendo o cliente aqui, tá? Eu teria que incluir, mas nós vamos fazer um negócio diferente. Eu queria criar uma interface que tivesse todos esses métodos, só que de forma genérica. E aí que entra isso aqui, ó, generics. Eu consigo definir, ó. Eu quero criar uma interface para uma entidade que eu não conheço, desconhecida. Uma entidade T, por exemplo. Essa usa bastante essa letra, tá? Mas poderia ser outra também. Então esse T significa que eu vou definir quando eu for implementar qual que vai ser a classe que eu vou utilizar. Beleza? E a gente pode ter também um segundo tipo de dados que vai ser, no caso aqui, string, vamos ver. Eu acho que nem todos vão ser string. Tá, vamos deixar o T aqui por enquanto só, tá? É porque eu posso definir uma entidade e eu poderia definir também a chave.
Só que eu vou ter alguns casos que não vai utilizar o mesmo. Não vai ser o mesmo tipo, tá? Mas por enquanto eu vou manter assim. Vamos começar devagarzinho essa parte do genérico, tá? O generics. Então aqui eu estou definindo que vai ser um tipo genérico. Então eu vou cadastrar. Aqui eu vou tirar esse cliente, vou colocar um T. E aqui eu posso chamar, como ele não é cliente, chama de entidade. Poderia ser um entity também, tá? Opa, entidade. Beleza. E aí para o meu listar vai ser a mesma coisa. Eu não vou retornar uma lista de cliente. Vou retornar uma lista genérica. Entendeu a ideia? O pesquisar também vai ser genérico. Aí eu tenho minha atualização, também vai ser genérica, aqui não vai ser cliente, vai ser entidade. E a minha exclusão, então eu tenho aqui os IDs, tanto para pesquisar, né, quanto para fazer a exclusão, eu tenho o meu ID. Beleza? Então temos aqui o nosso repositório genérico para a gente poder utilizar. Boa. Muito bem. Agora uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é assim. É que nem todos os casos vão ser certinho desta forma, né? Mas no geral, ó, eu tenho aqui string, tá vendo? Para fazer a pesquisa, para fazer a exclusão. Então o que eu posso fazer aqui também é definir que além do tipo, a minha chave vai ser genérica. Vai ser um outro tipo também. No caso de usuário, a gente não usa string, a gente usa o inteiro, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhada na tabela rapidinho. Na tabela de usuários, lembra-se de clicar aqui, ó. Está o Alt F1 na minha tabela. Ele traz todas as informações, né? Na minha tabela. E aí, meu ID é o inteiro, tá vendo? Então, para ele eu preciso alterar isso. Então, a gente cria um segundo tipo genérico aqui, ó. A gente coloca um vírgula. Pode ser, por exemplo, não sei, um Y, letra, tá? Então, esse primeiro vai corresponder à minha entidade e o segundo, qual que é o tipo de dados da minha chave. Então, a minha pesquisa por ID, eu não pesquiso por string, pesquiso por Y. Beleza? E a minha exclusão, a mesma coisa. Não vai ser um string, vai ser um Y. Vai ser um tipo genérico. E olha só. Então, eu tenho aqui, eu não estou falando que é cliente mais, ó. Estou falando das minhas operações que são independentes do tipo. E aí sim fica bem. Ó, profissa o negócio, hein? Ficou bonito. Beleza? Então, é assim que eu crio meus repositórios ou seus serviços usando esse esquema genérico, tá bom? Ok, agora como é que eu uso isso na prática? A gente vai ver o seguinte, ó. Vamos usar aqui em cliente, repository, tá? Eita, eu esbarrei aqui, ele apagou tudo? Ah, tá. Então a ideia é que a gente não tem que ficar replicando esse código, ó, os mesmos métodos em todas as minhas interfaces, tá vendo? Tá repetitivo, né? Então a ideia é eu centralizar aqui no meu repositório genérico e eu vou herdar essas características deles, né? Através, o termo não é o herdar, porque a gente tá falando de herança, né? Mas eu vou pegar essas características, todos esses métodos dessa interface e vou embutir aqui nas minhas outras interfaces, tá? Então tem uma interface aqui, cliente repository. Então como é que eu faço isso? Ó? Vamos remover isso aqui. Vamos só ter em mente, ó, eu estou trabalhando com a entidade cliente e minha chave é do tipo string, tá? Então a gente exclui isso. E aí a gente vai ter aqui, ó, iClient repository. A gente coloca a chave também, então vai ter meu cliente, cliente, e eu vou ter o tipo string, que vai ser a nossa chave. Certo? Opa, deixa eu um detalhezinho aqui só que tá acontecendo. Beleza, tá. Eu implementei, me emocionei aqui, gente, ó. Ó, eu tenho a minha interface e ela precisa implementar essa interface repository, né? Beleza, muito bom. E aí sim, para implementar essa interface eu preciso especificar agora o tipo da entidade, que é o cliente, e também qual que é a chave, que no caso é string, tá? Agora sim, ó. E aí sim eu torno
essa interface específica para o meu cliente. Só que eu não preciso mais colocar os métodos aqui explicitamente, tá? Então, reduz o código, tá vendo? Fica basicamente a declaração dele e fica tudo concentrado aqui no meu repositório genérico. Boa! Então, se a gente olhar lá no nosso repositório, a implementação dele, a gente fez de cliente, né? Opa, vamos aqui, cliente. Então, meu cliente repository segue o jogo normal. Ele precisa implementar seus métodos, só que aqui não fica esse código repetido, tá vendo? Beleza. Então vamos para o próximo, fazer a mesma coisa para livro, só que só um outro comentário. Se eu tivesse apenas um repositório, assim, ele facilita na hora quando eu faço a injeção de dependência. Lembram lá na classe de startup? Eu preciso informar para cada interface qual é a classe que está implementando ela. Então, eu centralizando aqui, por que eu ainda preciso fazer a interface aqui de livro, de cliente? Porque cada um tem o seu tipo específico, certo? E aí eu também uso para mapear a Livre Repository, quem implementa ela é a Livre Repository, tá? Então, do que eu estou falando aqui, lá na classe Startup, a gente tem aqui, nas dependências, lá no Configure Service, né, de Repository, a Livre Repository, quem implementa ela é o Livre Repository. Cliente Repository tem sua classe correspondente, tá? É isso. Então vamos acertar agora nessa interface do livro aqui, a Livre Repository. Então vamos colocar aqui, para ele implementar 2 pontos. A Repository. A gente abre e fecha aqui o estado de menor e maior, forma um ourinho. Então a gente vai colocar o tipo, a entidade livro. E a nossa chave também é do tipo string aqui, né? Beleza. E agora eu posso, ele sublinhou em verdinho aqui, que ele já está falando, né, que já foi, né, feito na classe, na interface, né, que ele está herdando, aqui, que ele está implementando. Então a gente pode remover e o código fica mais enxuto, né? Praticamente não tem nada aqui, vai ficar tudo na repository. Beleza? Boa. Então vamos fazer agora aqui a parte do usuário. Vamos criar aqui a interface do repositório de usuário. Opa, adicionando um novo item. Então vai ser a nossa interface usuário repository. Peço para adicionar e aguardo ele criar pra gente, tá? Não, criou rapidinho agora, hein? Mas esse dia esquentou agora. Agora tá indo bonito. Então vamos lá. Então ele vai herdar da iRepository. Então aqui a gente vai colocar o nosso usuário. E não vai ser string agora, vai ser ID. Opa, ele se perdeu aqui com ele mesmo. Então vai ser um usuário. Pedi só para ele dar um contraponto, para ele encontrar aqui a nossa entidade. Que ela está aqui em entidades. Depois eu vou confirmar, né? A gente implementou ela já em algum momento nessas aulas. Vamos ver aqui. Usuário. Tá aqui. Tá como pública. A gente pode até incluir aqui o nosso namespace. Usuário. Boa. Bacana. Bom, então agora a gente precisa implementar, né, o nosso repositório de fato de usuário. Depois a gente vai criar também o nosso serviço de usuário. E a gente precisa criar a parte da nossa controller, certo? Onde vai ter nossas páginas e a chamada para o nosso usuário. Então, como a gente já viu, a gente revisou um pouquinho o projeto, viu toda essa parte do generics aqui para os nossos contratos da entidade genérica. Então, para não ficar muito grande o vídeo, a gente continua na próxima aula, tá? No próximo vídeo, essa parte do repositório de usuários. Mas o foco hoje foi aqui, centralizar as coisas nesse repositório genérico para facilitar aqui o nosso código, tirar toda a repetição, né? Para ficar melhor assim a forma de eu trabalhar. Beleza? Então é isso.
Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí e até mais, pessoal. Joia. Tchau, tchau.